Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão, entre os dois muros, atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze, chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso de bronze das duas colunas do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor, nos dias de Salomão. Cada coluna media 8 metros de altura, 8,1 metros de altura. O capitel de bronze, no alto de cada coluna, media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, o sacerdote auxiliar, Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aican, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, governador, foram vê-lo em Mispa. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careia, Seraias, filho do Netofatita, Tanumete, Jezanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas, no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias,
filho de Elissama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispa e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo de que os babilônios lhes fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão, em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. E aqui terminamos 2 Reis, capítulo 25.